Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debates no ar. Hoje eu tenho aqui para conversar comigo o José Carlos Sturza, que é da Aldeias Infantis, não é isso? SOS Brasil, está aí no seu vídeo já, o José Carlos. E ao lado tenho o Rubens Naves, que é advogado e também ele é membro do Conselho de Administração da Fundação Abrinq. Tô certo, Rubens? Tudo bem com vocês dois? Muito bem, Sérgio. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem, muito bom. Sim, Bom, a gente vai tranquilo. falar sobre... Tudo bem? A gente vai falar hoje sobre a violência contra a criança, né? Inclusive a gente tem aí, né, Rubens e Zé. Eu posso te chamar de Zé, né, José? Isso é a coisa mais assim, mais formal. Zé, Claro. não tem... José é Zé, né, Rubens? Não tem jeito, né? Não adianta. Então a gente vai conversar hoje sobre essa violência contra a criança, né? A gente tem aí, como lei, o Dia Estadual, né, da não violência contra a criança, que é comemorado aí todo ano, né, em 30 de agosto, né, nos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus. Mas o que eu quero mais focar é exatamente nessa questão, né, da violência infantil, né, Rubens e Zé? Meninos e meninas aí são expostas, né, a inúmeros tipos de... A gente sabe disso, né? De violência infantil no mundo todo, não é isso? As violências e os acidentes são as maiores causas das mortes aí de crianças, adolescentes e jovens de 1 a 19 anos aqui no Brasil, né? O país é líder no ranking de violência infantil, veja só, né? Da América Latina. No recorde nacional, 3 em cada 10 pessoas conhecem pessoalmente uma criança que já sofreu violência. Você, Zé, que está aí nas aldeias infantis, né, no SOS Brasil, sabe muito bem disso. Eu queria que você falasse já, primeiramente, eu vou começar, viu, Rubens, com o José Carlos Sturza, para que ele, né, inclusive, fale um pouco, né, desse trabalho seu no SOS Brasil. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. A TV Alesp, a Fundação Abrinq, né, que é uma referência para nós no Brasil, aí, tanto no fomento a ações, né, na ponta, quanto no desenvolvimento de políticas públicas. Esse tema da violência, né, dos maus tratos, castigo físico, tratamento cruel e degradante com relação a crianças e adolescentes é um tema muito sensível para as aldeias infantis SOS, uma instituição que nasceu lá na Áustria em 1949, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, justamente acolhendo, reunindo mães, né, que perderam maridos e às vezes filhos na guerra, e crianças e adolescentes que perderam seus pais, né, acolhendo e construindo novas famílias sociais, né, núcleos SOS de cuidado. E daquela experiência lá de Inst, na Áustria, nós caminhamos hoje para uma realidade de uma organização presente em 135 países do mundo, né, aqui no Brasil em 12 estados e no Distrito Federal, trabalhando muito fortemente com inúmeras situações, né, de negligências com relação a direitos de crianças e adolescentes, negligências muitas vezes também de responsabilidade do Estado, não propriamente ou apenas das famílias, né, por vezes nem centralmente, e violências importantes que às vezes inclusive levam muitas famílias no Brasil e no mundo a perderem, por algum momento, ou por muitos anos, ou até para sempre, o direito de conviver, né, com seus filhos e filhas, né? Então nós temos situações em que crianças e adolescentes são retiradas de casa e vão, então, para instituições como a nossa, para, por um tempo, se trabalhar com essas famílias, tentar reverter a situação, ou, naqueles casos em que isso é impossível, se ver uma nova família, uma nova possibilidade de convívio para essas crianças e adolescentes. Então, isso, nós, de fato, estamos muito sensíveis a essa temática, né?
e trabalhamos, inclusive no Brasil e no mundo, com uma outra ação que para nós também é muito importante, que é no sentido de evitar rompimentos familiares, né? Aquilo que nós chamamos de fortalecimento familiar. Nós, em várias cidades, como por exemplo Foz do Iguaçu, no Paraná, desenvolvemos tecnologias sociais, algumas reconhecidas já no Banco de Tecnologias Sociais, por exemplo, do Banco do Brasil, né, e da Petrobras, no sentido de atuar junto a famílias com grande grau de possibilidade de rompimento de vínculos familiares, a partir de uma leitura dos CRAS, dos CREAS, dos conselhos tutelares das cidades, e tendo um retorno importante de se evitar isso, né? Se evitar isso como? Trabalhando questões como disciplina positiva, educação não violenta, para e passo com o acesso a bens de consumo culturais, educacionais, que muitas vezes estão negados a comunidades inteiras. Então, se trabalha com famílias e com o seu território de imersão, né, para a gente, mudando a realidade de vida, eventualmente podermos garantir futuros melhores para as crianças e adolescentes que a gente atende. Uhum. Agora, Rubens, e também isso vale para o José Carlos, a gente está vivendo aí, né, Rubens, um momento complicado, né, que é essa pandemia toda que a gente está, né, vivendo, né, como eu disse agora. Isso é complicado, né? Eu queria saber, na tua opinião, você como também advogado, né, Rubens, como é que você vê essa situação, principalmente em relação, né, à violência, porque a gente tem vários tipos, né, Rubens? Você pode falar melhor. Também a violência doméstica, né, infantil, mas doméstica, que seja, ou seja, dentro de casa. Outros tipos de violência também infantil, né, a gente sabe disso. Eu queria saber de você, nesse momento que a gente vive, que é de pandemia, todo mundo em casa, né? Você acha, na sua opinião, que isso em si, sim, eu queria que você explicasse o porquê, né, que acontece, né? Você acha que a violência, ela aumenta mais nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, a violência infantil? Bom, Sérgio, é um tema assim que eu acho que precisa ter uma abordagem assim bem ampla, porque, curiosamente, nós estamos também celebrando aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. E esse estatuto, ele veio regulamentar o artigo 227 da Constituição, que adotou no Brasil a chamada teoria da doutrina da proteção integral, ou seja, a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento, então merecem toda a atenção e toda a proteção da família, da comunidade e do Estado. Veja só que é um tripé aí de proteção e de amparo das crianças no Brasil. Então, nós temos aí esse princípio constitucional que veio na esteira assim, de todo um debate internacional, uma conferência internacional da Organização das Nações Unidas, da ONU, um tratado baixado em 1989. Então, veja só, essa teoria, essa doutrina da proteção integral, ela foi traduzida nessa lei emblemática chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos, assim, nesses 30 anos, um grande desenvolvimento. Principalmente a Fundação Abrinq, ela está ligada a um tema que despertou e que motivou a sua Constituição em 1990, que foi o trabalho infantil. Então, a partir de 1990 até agora, nós tivemos aí uma redução drástica, muito embora ainda tenhamos o trabalho infantil, é uma luta permanente, mas eu estou te dando um exemplo, um indicador de que o ECA foi fundamental a partir do momento em que ele coloca a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, ou seja, isso não era colocado anteriormente na legislação. Então, esse direito, veja só, ele tem a necessidade, tem a proteção não só do Ministério Público, da advocacia especializada, enfim, de todos os atores nessa área das políticas públicas em defesa e na promoção dos direitos da criança e do adolescente, mas esse direito pode ser exigido.
Então, nós temos aí grandes avanços, mas os desafios são enormes. Os desafios das crianças e dos adolescentes, eles se refletem nesses indicadores de desigualdade que essa pandemia, quer dizer, a crise aí do vírus, a crise veio revelar. E veio iluminar, quer dizer, essa verdadeira tragédia que chama-se a desigualdade social no Brasil. A desigualdade que é uma desigualdade de gênero, uma desigualdade de cor, é uma desigualdade ampla. Então, as crianças e os adolescentes são os que mais sofrem nesse período da pandemia. E a sua pergunta específica, eu acho que os nossos telespectadores vão atentar para ela, qual foi a grande mudança? A grande mudança é que esse verdadeiro confinamento dentro de casa, ele veio agudizar algumas relações, principalmente quando essas relações, veja só, a criança é um ser assim que preza a sua liberdade como ninguém, ela precisa ser livre, ela precisa ir e vir, ela precisa de espaço e não tem esse espaço. Então, nós vamos verificar que a criança e o adolescente sofrem muito nesse período. Então, nós temos aí indicadores, e a Fundação Abrinq tem um conjunto de indicadores que ela trabalha o ano inteiro, inclusive fazendo relatórios anuais de todas essas situações em que nós tivemos assim, um aumento da violência doméstica muito grande. E essa violência doméstica ela vai se refletir em termos de violência contra a criança e o adolescente. Então, a pandemia agudizou essa situação assim de uma violência muito grande em relação às crianças e adolescentes. Mesmo em relação a alguns indicadores que dizem respeito, por exemplo, à maternidade, veja só, nós tivemos no Brasil mortes de grávidas e relacionadas com o coronavírus e com alguma conexão com essa pandemia, quer dizer, mortes assim de quase 200 mulheres que são extremamente preocupantes e que dizem respeito. Fora, veja só, alguns aspectos, quando nós falamos de violência, nós falamos de violência contra criança e adolescente, nós vamos falar da violência física, e seguramente vamos tratar disso nesse nosso programa, a questão da violência sexual contra criança e adolescente, mas a violência física, mas não só isso, mas também a chamada violência psicológica, nesse ambiente, vamos dizer assim, mais de maior restrição, então as crianças sofrem sobremaneira com essa violência. E também a chamada violência simbólica, que principalmente é o caso hoje que, lamentavelmente, nós temos que comentar, que é o caso dessa criança que foi vítima, aí, primeiro, de um abuso sexual do padrasto no Espírito Santo, depois foi transferida para o Recife para fazer um planejamento, para fazer uma interrupção dessa gravidez, essa gravidez indesejada, e, no entanto, ela é vítima novamente de um constrangimento por parte de pessoas que foram agredi-la moralmente e agredir todos aqueles que se envolveram nesse episódio triste e dramático da interrupção da gravidez numa maternidade no Recife. Portanto... Com 10 anos de idade, né, Rubens? Com 10 anos de idade, meu Deus, o que é isso? Pensa com 10 anos de idade, quer dizer, além de criança, por uma violência sexual, quer dizer, ele tem que sofrer e seguramente vai ser estigmatizado, porque verdadeiros mães revelaram, veja só, a sua identidade. Acho que congelou ali a fala do Aliás, Carlos, eu queria até que você complementasse isso aí, porque a violência, né, ela ocorre, isso é que é horrível a gente falar, né, mais dentro da família, do âmbito familiar, do que de fora, né? Você vê aí, tio, padrasto, enfim. Exato. No caso do Espírito Santo, né, se não me engano, foi um tio, né? Então alguém da família muito próximo. Foi um tio, e de fato eu concordo com o Rubens, né? As pessoas que revelaram a identidade da criança, ameaçaram os profissionais do hospital lá
do Nordeste, né? E, inclusive, intimidaram a criança nesse momento de grande sofrimento seu e de sua família. Quer dizer, é um absurdo. Eles continuaram, né, o estupro realizado pelo tio, porque, na verdade, pela legislação brasileira, pessoas abaixo de 14 anos, né, esse tipo de situação é considerado estupro de vulnerável. E aí, no caso, no Brasil, nós consideramos criança a pessoa entre o nascimento e os 12 anos de idade. 10 anos de idade, nós falamos claramente de uma criança, né? Uma criança que desde os 6 anos era vítima de violência sexual dentro do âmbito de sua família, né? E assim, Sérgio, infelizmente, não é um fato isolado, não é algo incomum, né? No Brasil, nós temos cerca de 6 abortos, né, diários, de meninas entre 10 e 14 anos de idade. Ou seja, no final da infância, no início da adolescência, situações graves, né, de uma violação de sua integridade física, moral, psíquica, enfim, né? Então, nós falamos de uma normalidade, de uma violência das mais complicadas e das mais difíceis, né, de tratamento no âmbito da psique humana, por conta, enfim, de todos os nossos códigos culturais. Então, é uma situação, de fato, muito grave. Isso que você diz é verdade, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, na maior parte dos países, a violência ela está mais dentro de casa do que na rua, né? Contra crianças e adolescentes. Agora, no Brasil e em outros países, eu quero acompanhar o raciocínio correto do Rubens, né? A nossa desigualdade social, né? A nossa pirâmide social, da diferença entre aqueles que têm mais, têm tudo, e vivem como, enfim, deuses na Terra, e aqueles que vivem quase em situação análoga à escravidão, né, ela implica em um agravamento dessas situações, em uma potencialização de agravamento dessas situações. Agora, por exemplo, isso eu quero destacar, a violência sexual, ela acontece em todas as classes sociais, né? Ela acontece em todas as famílias, praticamente em todas as cidades brasileiras, o que varia é o número. E o número, Sérgio, o número é algo absurdo. A expectativa, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado ano passado, em 2019, está disponível nas redes sociais para quem quiser procurar, com esse nome, né? Ele diz o quê? No Brasil, cerca apenas de 8% da violência sexual é registrada no sistema de justiça e segurança. Ou seja, em cada 100 casos potenciais, né, contra a pessoa, e aí nós falamos especialmente contra crianças e adolescentes, porque o estupro, por exemplo, contra as pessoas do sexo feminino, ele é cometido majoritariamente em pessoas do sexo feminino menores de idade, portanto, crianças e adolescentes, né? Então, essa realidade perversa que nós... Estupro de vulnerável, estupro de vulnerável, né? Exato, essa realidade perversa agora, é uma realidade bastante... A gente tem vários, desculpa eu te interromper, mas eu queria até tocar nisso porque eu estou impressionado que eu li aqui. Tem vários tipos, né, de violência infantil. Eu estou vendo aqui que há um universo inteiro de formas como a violência pode se dar. Veja isso aqui. A chamada síndrome de Munchausen, que é por procuração. Ouviu isso? É quando um dos pais, por exemplo, simula sintomas de doenças inexistentes no filho. Olha isso, gente. Intoxicações, envenenamentos, violência feito aí até o extremo felicídio, que a gente chama, que é quando a criança é morta, né, por um dos pais. Veja só. Sim. No caso da síndrome de Munchausen por procuração, ela é mais rara um pouco, né? Mas de fato acontece, ou seja, um dos pais, normalmente, né, simula na criança uma série de doenças, né, de sintomas, e a submete para uma série de escrutínios no sistema de saúde, por vezes até cirurgias de urgência para uma situação que foi criada em casa. Por exemplo, dar banho de água gelada numa criança e fazer chegar no hospital como se ela tivesse
de uma situação física, né, de geração de hipotermia. Né? Ela é ela é menos, vamos dizer assim, é uma tipo de violência menos comum, sim, bem menos comum, por exemplo, que esse que nós estávamos tratando. Quer dizer, se chega a esse ponto, né, de violência contra uma criança, né? Exato. Demais, e nós temos violências de Estado, né? Por exemplo, a qualidade da educação no Brasil, em muitos locais, o acesso e a permanência na rede de educação, né? Nós temos, muitas vezes, nenhum acesso das crianças aos bens culturais da sua cidade, da sua região. Nós temos, enfim, várias outras formas. No Rio de Janeiro e em outras em cidades grandes de outros estados brasileiros, muitas crianças vivendo em regiões de tráfico, regiões conflagradas, né, pelo confronto das polícias, das milícias e do tráfico. Nós temos crianças indígenas e quilombolas submetidas a uma série de agressões por conta da especulação imobiliária, inclusive nas áreas rurais. Enfim, são diversificadas as formas de violência a que crianças e adolescentes, infelizmente, estão submetidas. O que nós podemos falar além vamos dizer assim, da explicitação da desgraça ou da dificuldade? Como disse o Rubens, o Brasil, né, como outros países do mundo, signatário das Nações Unidas, tem desenvolvido uma série de serviços, de ações no sentido de minorar, né, os efeitos dessa realidade e diminuir mesmo o acontecer, né, de violações. Então, nós temos hoje, quase a totalidade das cidades brasileiras já contam com os centros de atendimento de assistência social, os CRAS, né, nas cidades. Algumas cidades maiores com os CREAS, que são 2 equipamentos da política pública de assistência social. Muitas unidades de saúde já são unidades de saúde da família, onde a equipe vai nas casas, né, se antecipa aos problemas, não fica só esperando a doença bater. Nós temos também experiências de muitas escolas abertas, de escolas com sala de recurso múltiplo, né, para as crianças com dificuldade de aprendizado e outras questões. Nós temos as escolas de tempo integral. Enfim, nós temos várias ações no Brasil que ajudam, né, a melhorar a condição da infância. Mas, assim, não se compara ainda, infelizmente, né, aos países mais desenvolvidos ou a infância e juventude daquelas crianças e adolescentes, né, que crescem em lares de famílias mais abastadas. Né? Há uma desigualdade muito difícil de ser rompida por conta, de fato, da nossa desigualdade social. E, por outro lado, a existência de serviços, de especialistas, de órgãos de proteção, como o Rubens já colocou, né, o Ministério Público, entre outros, às vezes também faz carecer, né, nos estados e nos municípios, que é onde as pessoas moram, elas moram nos municípios, nos bairros, né, nas comunidades, falta articulação entre serviços. Em 2017 foi aprovada no Brasil uma legislação bastante moderna no sentido da gente evitar a revitimização da criança, a lei da escuta protegida, né? Ou seja, quando uma criança é vítima de violência, de maus tratos, a ideia é que um profissional, uma pessoa, né, capacitada, a possa escutar de um jeito adequado, protetivo, cuidadoso, respeitoso, né, com o desenvolvimento, com o estágio de desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E também, se isso for ocasionar, eventualmente, a responsabilização de uma pessoa adulta, maltratante, né, ou negligente, que isso possa ser feito de uma maneira que, em um depoimento só, se resolva, né, sem expor a criança à revitimização, a ter que voltar 1, 2 vezes a falar sobre aquele maltrato que ela vivenciou, e que, muitas vezes, o lembrar disso, né, é reviver uma situação traumática. Só que o que acontece, Sérgio? Existe, então, essa lei, que é federal, existe um decreto que regulamentou essa lei, que é de 2018,
tá? Esse decreto, que é de dezembro de 2018, dava 6 meses aos municípios brasileiros, inclusive aos paulistas, né, para organizar comitês de gestão colegiada da rede de cuidado e proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nas cidades. O que nós temos de fato? A maior parte das cidades do país ainda não implementou isso. Qual é o problema disso? Do mesmo jeito, ou até pior, que muitas famílias e adultos maltratantes, nós que fazemos parte do sistema de defesa e garantia de direitos, estamos vitimando e maltratando. No momento em que não articulamos serviços, porque articular o que é, Sérgio, entre outras coisas? Otimizar, né? Aquilo que 3, 4 estariam fazendo de forma dispersa, vai fazer um. Aquilo que eu poderia estar fazendo e olhando aquela família, aquela realidade a partir de um prisma, de uma lógica só minha ou da minha instituição, eu vou fazer pelo olhar do abrigo, vou fazer pelo olhar do conselho tutelar, vou fazer pelo olhar do serviço social, da saúde, ou seja, nós vamos ter um olhar mais alargado, um olhar potencialmente mais protetivo. Então, assim, uma das coisas hoje urgentes para nós avançarmos a proteção, tá? A proteção e a prevenção aos maus tratos é a constituição desses comitês nos municípios. Agora, desculpa, eu estou meio gripado, Zé. Vamos falar da exploração, né, do trabalho infantil, né, ou exploração econômica. Isso é uma violência também, né? Quais são as implicações, né, nesse caso, da exploração do trabalho infantil ou a chamada exploração econômica? Também é uma violência infantil, não é, Zé? Também é uma violência infantil. Agora, o que todos nós que trabalhamos nessa área cuidamos é também para evitar uma criminalização exagerada da família. Algumas famílias, de fato, por exemplo, temos casos escabrosos de pessoas que vendem os filhos, inclusive para atividades sexuais de adultos, né? Nós temos várias situações desse tipo. Agora, nós temos situações também, por exemplo, em que a criança colabora com a família que trabalha no campo, na sua pequena propriedade, né? E tem acesso à escola. Temos casos de famílias que vivem na periferia urbana e que, eventualmente, o adolescente ainda não teria idade de trabalho, né? Mas ele também não tem acesso a programas como Jovem Aprendiz, né? A Brinc e outras instituições trabalham no sentido de garantir que a lei do menor aprendiz, do adolescente aprendiz, né, seja efetivamente cumprida no Brasil. Mas, infelizmente, muitas vezes não é. Então, a gente tem que poder diferenciar situações de maus tratos e de exploração, onde um adulto fica lá sentado, sem trabalhar, e a criança levando o sustento da casa, e outras em que, claro, ainda equivocadamente, né, de forma equivocada, a criança, especialmente as crianças, adolescentes, vai depender da idade, da situação, mas são chamados a uma tarefa que não é sua, né, que é do seu autossustento, do sustento da família. Então, justamente por isso, a ideia é que os CRAS, os CREAS, né, os conselhos tutelares, toda a rede de atendimento, as escolas também, possam identificar essas situações, poder encaminhar as famílias, eventualmente, para que recebam, né, o Bolsa Família e outros benefícios sociais que existem nas políticas públicas, e, ao mesmo tempo, eventualmente, o acesso a cursos e a outros benefícios para que a família possa superar esse tipo de coisa. E, inclusive, possa fazer um investimento, né, nos seus filhos e filhas, como é esperado na nossa sociedade, né, para que sim, quem sabe no futuro eles possam ajudar a sustentar a sua família, mas como adultos que vão cuidar de si e dos seus. Sim, porque e criança, não agora. E com isso está brincando, criança está ali para brincar naquela idade, é para se divertir, exatamente, brincar, procurar. Não exato, ter um trabalho nessa exatamente, idade, né, nesse tamanho, e sustentando muitas vezes uma família. Claro, e se hoje estão fazendo isso, provavelmente estão, né, implicando num futuro em que não vão conseguir fazer outra coisa. Ou seja, nós vamos ter uma reedição da exploração, talvez numa segunda, numa terceira geração. Então, a ideia é que a gente possa chegar na família,
conversar, mudar os paradigmas disso. Hoje existem trabalhos fantásticos no país com jovens, né, com adolescentes e jovens que foram explorados no trabalho infantil. Tem a Rede Peteca, por exemplo, e outras redes, que trabalham justamente no sentido de conversar com pessoas que viveram isso, entendem como funciona e conseguem intervir de um jeito proativo, de um jeito que responda à necessidade, mas, de novo, sem culpabilizar ou criminalizar demais, às vezes, situações que são apenas de intensa miséria cultural, financeira, né, e que precisa, então, da mão do Estado para apoiar a família e, ao mesmo tempo, de levar algum limite ao que não pode ser feito, porque é exploração. De um outro lado, Sérgio, do mesmo jeito que a gente trabalha isso no âmbito das famílias pobres, dessa exploração que todos nós, né, condenamos, também, às vezes, nós temos situações no meio artístico, exploração de crianças, né, de tenra idade em trabalho, né, por exemplo, em novelas. Eu me lembro uma vez, o Manuel Carlos dirigia Laços de Família, e a Cecília Camila, ou Cecília Dassi, não me lembro agora o nome da artista, pequena, ela fazia, às vezes, 20% das falas da novela. Ela gravava muitas horas por dia, às vezes mais horas que o conjunto do elenco da novela. Aquilo é uma situação de exploração de trabalho infantil. Ah, mas aí ela também tem acesso, a família tem... Não, mas esse mundo do show business, né, é um mundo que cobra muito, que expõe, né, a individualidade. O caso da Maísa com Silvio Santos ficou muito... Né, todo o país comentou várias situações de violência no ar, né, inclusive uma vez que a menina até urinou, né, no ar, 5, 6 horas gravando direto, ao vivo. Então, assim, quando nós falamos de exploração do trabalho infanto-juvenil, nós temos que olhar para todos os lados e pensar como, garantindo o direito da criança de se desenvolver, eventualmente de crianças poderem fazer teatro, poder trabalhar, inclusive, né, na televisão, atuar na televisão, mas como isso pode ser feito de um jeito mais lúdico, prazeroso, num tempo adequado, e com toda uma previsão que hoje nós apenas engatinhamos nesse sentido. Pouco temos. Né? Agora, Zé, sim. Pode continuar. Pode continuar. Não, inclusive, assim, nós tivemos agora há pouco, né, vocês sabem, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi mudado por meio da Lei Menino Bernardo, né, que foi uma homenagem ao menino Bernardo, morto aqui em Três Passos, no Rio Grande do Sul, né, pela família, uma família de classe média, né, o pai médico, a madrasta, né, formada em serviço social, não exercia, enfim, mas era formada, enfim, e uma família, e uma criança que buscou ajuda, buscou no Conselho Tutelar, buscou no Ministério Público diretamente, né, uma ajuda, e não conseguiu ser escutada. Por quê? Porque naquele caso, nós, enquanto sociedade, enquanto serviços, tivemos muita dificuldade de ver numa família de classe média alta, né, um perfil violador de direitos. E aí eu queria lembrar que, infelizmente, Maria da Penha não era, e não é, uma doméstica, era uma professora universitária, né? Então nós temos que, de novo, a violência doméstica, especialmente, né, contra a mulher, ela é extremamente democrática nesse sentido, no mau sentido, né? Ela está presente em todas as classes sociais. Então, é importante que a gente possa ampliar o nosso olhar e, eventualmente, cuidar para não cairmos, às vezes, num discurso meio fácil de que toda violência é igual à miséria, né? Toda violência está na comunidade, está na vila popular, quando, na verdade, isso não é bem assim, né? A miséria tem efeitos muito negativos, importantes na vida das pessoas, mas não explica todas as situações de violência que a gente vê na sociedade. Agora, Zé, a gente pode aí afirmar, né, dizer, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, que formas de violência dificilmente elas ocorrem aí de forma isolada?
Sim, são construções sociais, exatamente. Ótima questão. Toda a violência praticamente que existe são construções sociais, né? Por exemplo, vamos lá, nós aqui homens nesse programa, né? Nós estamos em agosto, né? Que se comemora o Dia dos Pais. Não existe processo mais, vamos dizer assim, explícito na nossa sociedade do que a construção do homem para não ser pai, ou pelo menos para não ser pai que troca fralda, que leva ao médico, que vai nas reuniões da escola, etc., enquanto traço cultural. Do ponto de vista da legislação, já começamos a avançar. Já existe aqui e ali, né, iniciativas no sentido de garantir que o pai possa ir, que não sei o quê, mas ainda fica no imaginário social uma ideia de que quem tem que fazer isso é a mãe. Eu me lembro, há poucos anos, há 2 décadas, quando, por exemplo, quando o meu primeiro filho, né, nasceu e a gente foi fazer o pré-natal, o médico que nos atendeu, né, no sistema de saúde, primeiro perguntou quem eu era. Eu disse, bom, sou o pai. Estranhou. O senhor quer acompanhar a consulta? Gostaria. Bom, ele disse, tudo bem, só que só tinha uma cadeira na sala e se eu não me importava. Eu disse, não me importo. Agora, com quem ele conversou durante toda a consulta? Só com a mãe. Todas as falas foram endereçadas à mãe. Então, nós construímos, por exemplo, nessa discussão que, para mim, às vezes, ela é perversa. Essa discussão, por exemplo, voltar a esse caso que o Rubens trouxe da menina de 10 anos do Espírito Santo. Quando aquele grupo de pessoas vai lá ameaçar uma criança, dizer que uma criança não tem alma, que uma criança vai para o inferno porque ela está fazendo aborto, e disseram isso para ela, quando essas pessoas perversas vão fazer isso, elas esquecem um pouco, entre outras coisas, que, por exemplo, a maioria dos homens brasileiros, e não só brasileiros, mas no mundo todo, aborta logo depois da concepção, porque nunca mais assumem a paternidade, né? Às vezes, se a justiça obriga, vão dar pensão, etc., mas isso não tem a ver com presença, com implicação, com nada. E isso, Sérgio, você tem razão, infelizmente é uma construção social, né? E construções sociais, elas são complexas. Vou dar um exemplo. Logo depois que a mãe dá à luz, né, a criança, hoje nós temos que é direito dela ter um acompanhante, né, durante o parto. Agora, depois do parto, ela tem 120 dias, passou em 88 na nossa Constituição, a licença maternidade de 90 para 120 dias. Em alguns casos, né, por exemplo, a LESP, se não me engano, 180 dias, se ela quiser, né? O pai, na Constituição antes de 88, tinha 5 dias. Depois da Constituição de 88, tem 5 dias ainda. Em alguns locais no serviço público, isso vai para 15 dias, vai para 1 mês. Mas o que a gente constrói com isso? Depois daquela 1 semana de hospital, o pai, no máximo, leva, registra e volta a trabalhar. Quem vira à noite cuidando, quem leva aqui, leva lá, leva colar, é a mãe. Nós construímos socialmente, inclusive na legislação, né, a ausência paterna. E depois, claro, temos excelentes experiências, né, e cada vez maiores, cada vez em número maior, e o que é muito positivo, de pais assumindo de outra forma a paternidade, grupos de homens, pais, inclusive grupo de homens negros, com grupos muito legais, muito potentes, né, sobre o cuidado, sobre o jeito homem de cuidar, mas, de novo, infelizmente ainda honrosas exceções, né, nessa construção social da ausência paterna. E você tem razão, uma construção social. Vai conversar também com o Rubens, que ficou um pouco fora aí né, com a gente, estava fora porque a internet dele caiu, ele ficou um pouquinho fora, eu fiquei conversando um tempo aí com o Zé Carlos sobre essa questão do trabalho infantil, né, a exploração econômica que a gente chama, né, a criança que acaba sendo explorada aí no trabalho, né, muito pequena ainda. E também a gente conversou, né, sobre a violência, se ela dificilmente ocorre de forma isolada. E o Zé Carlos, né, explicou muito bem. Eu queria agora, Rubens, de você, queria saber a tua opinião, né, exatamente isso, se ela
A violência, dificilmente ela ocorre aí de forma isolada. Na questão do trabalho infantil, a violência quase que é estrutural. Essa violência a gente teve nas últimas décadas assim um combate extremamente eficiente. Nós reduzimos o trabalho infantil de uma forma assim, significativa, principalmente por um trabalho, veja só, que teve uma articulação da Organização Internacional de Trabalho, você trabalhar as cadeias produtivas, por exemplo, a cadeia trabalha com o couro, na produção de sapatos, de produtos de couro. A gente teve aí um programa chamado PET, de combate ao trabalho infantil, em que acordos dentro da cadeia de produção tiveram um resultado significativo, porque é uma cadeia de produção que você tem um sentido de terceirização e, às vezes, até quarteirização de mão de obra. Então, esses trabalhos na montagem de calçados, bolsas, etc., acabam ocorrendo dentro de casa. Então, é muito difícil a fiscalização, muito embora as delegacias de trabalho, veja só, e outros agentes atuando nessa área de proteção às crianças, os consultelares, não tinham resultado porque havia uma certa conivência das famílias com os próprios empregadores. Então, isso, veja só, através de um plano de conscientização, nós tivemos um resultado extremamente promissor nesse combate ao trabalho infantil. E, atualmente, coloca-se ainda um desafio muito forte no que diz respeito ao trabalho infantil por uma questão cultural. Nas zonas rurais, por exemplo, é quase que cultural você permitir que aquele seu filho, aquele seu sobrinho, o agregado, ajude nas tarefas ligadas à produção rural, ou mesmo à produção leiteira, ou às vezes até outro tipo de pecuária. Então, esse tipo de trabalho infantil, nós tivemos uma grande dificuldade em combatê-lo no passado, mas hoje ele é assim, eficiente. Mas essas zonas rurais, zonas ainda que você tem essa cultura, é muito difícil o combate ao trabalho infantil. E à medida em que você atualmente, você tem, por meio de novas tecnologias, você tem uma possibilidade, veja só, de você desenvolver um trabalho dentro de casa ou fora do ambiente de uma organização, de uma empresa, você vai ter mais dificuldades em combater um trabalho infantil, porque há uma convivência, há uma conivência. Então, nós vamos ter que ter aí programas muito fortes de articulação, vamos dizer, de redes de denúncia. Por exemplo, uma notícia muito triste hoje, que o próprio jornal, a Folha de São Paulo, ele noticia que há quase que um desmantelamento desse Disque 100 para você fazer as denúncias de violência contra a criança e qualquer outro tipo de agressão ou mesmo trabalho infantil ou algum tipo de admoestação da criança e do adolescente. Então, esse Disque 100 foi, nesse momento, está sendo desativado pelo governo, segundo noticia a própria imprensa mais formal no Brasil. Então, a gente tem, por outro lado, uma estrutura, como eu já disse aqui no começo da nossa conversa, uma estrutura que, de acordo com o ECA, nós temos uma proteção da lei, mas, em compensação, as políticas públicas e a própria luta pelos direitos da criança e do adolescente ainda não conseguiram vencer algumas dessas adversidades, como, por exemplo, essa política pública do Disque 100 para denúncias de crime contra crianças, e então, ela foi desativada. Isso é uma péssima notícia nesse momento, ainda mais de pandemia. Agora, a gente conversou também, né, Zé Carlos? Eu quero até passar isso para o Rubens, que o Rubens, né, como, além de tudo, é um advogado, ele tem, né, sabe muito bem, né, essa questão toda das leis, além de ser membro aí da Brinc, enfim. É rápido que eu queria que ele comentasse a parte que a gente falou da violência que eu comentei com o Zé, viu, o Rubens?
da violência sexual, que sempre ou praticamente parte de dentro do familiar, da família, né? Pelo menos todos os casos que eu soube, que eu conheço, que eu já ouvi falar, vêm do lar, né? Da família. Ou é um tio, ou é um padrasto, é um avô, enfim. Por que isso, Rubens? Por que isso acontece tanto? Veja, essa questão da violência sexual contra criança e adolescente é um problema assim que foi já combatido no Brasil, principalmente a violência sexual no que diz respeito às crianças e adolescentes, por exemplo, em situação de estradas, os caminhoneiros, tudo isso. Nós tivemos no país uma CPI que foi até presidida por uma ilustre senadora do Ceará. Essa CPI apontou e conscientizou o Brasil de toda essa vulnerabilidade dessas crianças em situação de risco, por exemplo, nas estradas, nos postos de gasolina, tudo isso. Então, nós tivemos aí, a partir dessa denúncia e das ações concretas, nessa área da proteção da criança e adolescente, grandes vitórias. Mas quando você trata da questão da violência sexual dentro de casa, aí nós temos uma situação dramática, porque o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, o pai, um tio, é o agressor, e dificilmente tem a capacidade para fazer uma denúncia, para comparecer a uma delegacia. É uma questão também muito delicada, essa, na medida em que a mãe, ao comparecer à delegacia, ela está pondo um risco, às vezes, até um problema da sustentabilidade econômica do seu ambiente familiar. Então, ela pensa duas vezes e recua, na maioria das vezes. Daí, a importância, por exemplo, da questão da presença da escola. A escola, no sentido da escola detectar alguns sintomas, alguns indícios de que está havendo alguma questão ligada a essa criança. E a escola, então, tem uma centralidade aí, que ela, o direito à educação é fundamental. Então, essa centralidade, ela, na medida do possível, a escola, então, vai detectar esses pequenos sinais. É um arranhão, é um machucado, é um comportamento psicológico, veja só, uma retração por parte da criança na escola. Então, há uma necessidade do ambiente escolar estar preparado também para, primeiro, perceber esse tipo de agressão sexual e, às vezes, agressão física também ligada, e a agressão sexual, na maioria das vezes, ela é física, às vezes até com estupros, às vezes com violência. Então, a escola tem um papel aí fundamental, porque, veja só, a nossa realidade é que, às vezes, o ambiente familiar não permite que aquele agressor seja denunciado, que esse agressor venha a ser punido. Então, a medida mais eficiente contra esse tipo de abuso, a própria Fundação Abrinq tem um sistema um programa de combate ao abuso, às agressões sexuais contra a criança. Então, aconteceu o abuso, é a pergunta que se coloca. Então, aí, veja só, para romper esse silêncio do ambiente familiar, nada melhor do que a escola e até mesmo as redes de saúde para detectar o que está acontecendo no ambiente familiar. Eu queria, Zé Carlos, que você... Né, a gente está quase chegando ao final do programa, né, temos aí mais uns 8 minutos, mais ou menos, 7, 8 minutos. Zé, a diferença de números de vítimas, vamos colocar assim também, isso é muito importante para que o nosso telespectador tenha essa informação e saiba disso. Essa diferença se há entre vítimas, entre as classes sociais, vamos dizer assim, né, o Rubens e Zé. Vocês dois podem falar, eu queria começar com o Zé primeiro, que o Rubens acabou de falar. Existe essa diferença de vítimas, ela é maior na classe social, né, mais baixa do que na classe média, alta, vamos dizer assim? Sim, de novo, ela está presente em todas as classes sociais, por exemplo, a violência sexual, né? Tanto contra crianças e adolescentes,
quanto o estupro e o feminicídio adulto, né? Eu volto a dizer, Maria da Penha não era, né, uma doméstica, não é, né, quer dizer, ela está viva ainda, né, uma professora universitária, enfim, que teve toda uma situação de violência que é conhecida aí da sociedade, né, e acabou a sua história e a sua luta e a luta de outros movimentos integrados por mulheres no Brasil, constituindo uma lei e uma série de ações nesse sentido, né. Agora, de fato, por exemplo, o Anuário da Segurança Pública de 2019 traz que, claro, nas classes populares, tanto porque, né, 90% da população brasileira não é elite, né, não faz parte, obviamente, né, dos 10% mais ricos, concentram, né, a violência. Outro dado do anuário, 71% das vítimas, né, de estupros no Brasil, né, são oriundas de famílias que as pessoas não têm o ensino fundamental completo, né? Então, o acesso à educação, a outros bens sociais, ele é de fundamental importância, né? Por isso que nós trabalhamos tanto no sentido de uma não criminalização da família, mas sim do trabalho com as comunidades, com as famílias e tudo mais, o que não quer dizer não responsabilizar casos concretos e objetivos, mas quer dizer de trabalhar numa perspectiva social, né, de fortalecimento de famílias, para que famílias com melhores condições possam oferecer melhores cuidados, né, para suas crianças, adolescentes, eventualmente idosos, pessoas com deficiência também, né, e nós tenhamos, então, uma sociedade menos violenta e mais protetiva, né. Então, nós temos essa situação. Outra questão também importante, que o Anuário da Segurança Pública traz, né, esse dado sobre violência muito interessante aí do ano passado, foi publicado, a violência, por exemplo, sexual contra mulheres, ela acontece até ali, majoritariamente contra mulheres, até cerca de 30, 35 anos. Depois, curiosamente, os casos contra homens adultos, né, e idosos, supera o de mulheres, casos comunicados, volto a dizer, né, e nós estamos falando de uma situação onde há uma subnotificação enorme, né, cerca de 92 em cada 100 casos não são comunicados ao sistema de justiça e segurança. E para finalizar só, assim, pensando isso dos vários tipos de violência onde ocorrem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem em nenhum local dele, nenhuma parte do texto legal, a palavra denúncia. A gente usa como hábito, né, que é um hábito mais do sistema de justiça e segurança, mas lá tem comunique. O sistema de saúde usa notifique. Por que isso é melhor? Porque às vezes a palavra denúncia soa como um sinônimo de acusação, né? Quando a gente comunica alguma coisa, olha, a família não está conseguindo que a criança vá para a escola, a família lá não entendeu ainda que, bom, aquele adolescente, aquela criança não deveria estar trabalhando, deveria estar estudando, brincando, né? Deveria estar conseguindo ter uma infância de um jeito protetivo, lúdico, para, inclusive, né, no futuro, poder se sustentar, eventualmente até ajudar mais outras pessoas da sua família, porque conseguiu estudar, conseguiu se desenvolver, conseguiu não adquirir doenças, né, impróprias à sua idade, até porque o corpo não está preparado para a maioria dos trabalhos que existem, né? Então, enfim, a gente poder pensar sobre essas coisas. E o Rubens traz com correção nessa questão do combate ao trabalho infanto-juvenil no Brasil. Isso é uma luta que vem lá desde o Brasil colônia, né? Comunidades de escravos, quilombolas, né, indígenas. Só para você saber, Sérgio, não sei se os telespectadores sabem, a COB, a Confederação Operária Brasileira, foi a primeira central sindical brasileira de inspiração anarquista, teve uma das pautas gerais das greves de 1906 e 14, se não me engano, justamente a denúncia ao trabalho infantil,
né? E, inclusive, depois isso nos levou, né? O Rubens depois pode complementar com mais dados, claro, né? A construção do primeiro Código de Menores do Brasil justamente teve a pauta principal, né? Foi essa questão de formas de coibir o trabalho de crianças e adolescentes. Ou seja, isso é uma preocupação civilizatória antiga. Agora, sem dúvida, nos últimos 30 anos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que nós temos meios e fórmulas mais eficientes de combater, né? Nós nunca tivemos tantas formas eficientes de combater o trabalho, a exploração do trabalho infanto-juvenil como temos hoje, né? E o que nós temos que fazer é usar esses meios, né? Usar esses meios não só para isso, como também para coibir a violência. Claro. Ô, Rubens, você quer complementar o que o Zé Carlos está falando, alguma coisa a mais? Que a gente já está chegando ao final do programa. Eu sei que a gente vai ter que marcar depois um outro programa, porque tem muito mais assunto, né? Para a gente poder debater aqui, né? E falar aqui no programa. Oi. O que eu gostaria de acrescentar é que o Zé Carlos tem razão quando ele fala do novo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi na medida em que colocou a criança e o adolescente como titular do direito. Quer dizer, embora a gente tenha tido na legislação anterior uma preocupação com o combate ao trabalho infantil, veja só, nós tivemos um salto a partir do momento que foi constitucionalizado esse conjunto de direitos da criança e do adolescente como titulares, como sujeitos de direitos. A gente teve um salto de qualidade na proteção da criança e do adolescente. Mas, indiscutivelmente, há muito ainda o que fazer. E principalmente nessa questão da visibilidade. Quer dizer, nós temos aí alguns indicadores que são extremamente preocupantes no que diz respeito ao trabalho infantil. Normalmente ele vem muito na esteira, veja só, de uma crise econômico-financeira, que os pais são desempregados, então são obrigados a ir em busca de trabalho, então essas crianças se tornam vulneráveis na medida em que elas são praticamente convocadas para um auxílio, para alimentação em casa, para buscar recursos. Então, nessas crises, evidencia aí uma vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes muito grande. Agora, e nessa crise em especial que nós estamos vivendo, que é a crise do coronavírus, principalmente das crianças fora de casa, quer dizer, nós temos aí uma situação dramática, porque essa questão da busca de políticas públicas, no sentido de fazer com que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam preservados. A escola tem uma centralidade. Quer dizer, mas nesse momento, quer dizer, a volta à escola também traz um risco muito grande de contaminação, de ter uma nova onda nessa estágio do coronavírus. Então, nesse momento, é muito difícil. Eu acho que as nossas autoridades aí têm que ter uma cautela muito grande nessa questão da volta às aulas. Quer dizer, eu acho que a decisão aí deveria ser uma decisão mais descentralizada, de acordo com a realidade de cada município, de cada localidade. Perfeito. Quer dizer, seria um risco muito grande de cima para baixo baixar uma diretriz dizendo voltamos às aulas amanhã. Então seria uma temeridade. Ok, a gente vai voltar a falar. Não vamos marcar um outro programa, viu, Rubens e Zé, porque tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente abordar nesse tema, né? A gente sabe que é um tema que requer. Tem muitas dúvidas, né, principalmente em relação a essa situação da exploração infantil, da violência, né, contra a criança, a violência infantil. A gente tem muito assunto ainda, né, e a gente vai marcar outro programa. Eu conto com a presença dos dois, né, numa próxima vez, ok? Queria agradecer, né, a presença aí dos dois, do Rubens e do Zé Carlos. Muito obrigado pela participação e até um próximo programa, ok? Combinado? Muito obrigado. Obrigado, Rubens, obrigado, com certeza. Um abraço aos dois. Pois é, o programa Ideias e Debates vai ficando por aqui, né? Você pode rever esta edição na nossa programação e também
nas redes sociais, como o da Rede Alesp, né, no YouTube. A nossa Rede Alesp no YouTube, ok? Até o nosso próximo programa. Espero vocês. Até lá.